Hoje a gente está aqui, né, nessa imagem que remete aos tropeiros, porque União da Vitória iniciou lá na sua história pela passagem pelo Val, né, pela descoberta dessa passagem do Val pelos tropeiros. E segundo o autor, que é cigano Mica Capela, quem são os tropeiros? São os ciganos que vieram da Espanha. Aqui no Brasil, eles se autodenominavam como tropeiros, para não dizer que eram ciganos. Dossiê, quando a gente vai fazer as pesquisas sobre os ciganos, eles sempre estão falando dessa revista em si, que ela fala, por exemplo, do Lundua Cigana, que é a influência dos ciganos na musicalidade do Brasil. Vai falar também desmistificando que os ciganos sempre foram fora das leis, né? Aqui nesse dossiê, esse é um dossiê sobre os ciganos, explica que eles eram os oficiais de justiça. Então, historicamente falando, no Brasil, os primeiros oficiais de justiça e os tabelionatos foram passando de gerações em gerações para famílias ciganas. Eu sou Charlene Amarante, natural aqui de União da Vitória. Eu tenho ancestralidade cigana, descobri isso depois de adulta, e o que me fez a olhar para a minha história também veio de encontro com a história do nosso município. E isso que é interessante. Existem registros que os ciganos sempre foram os povos nômades, né? Então, ou seja, percorreram caminhos. E na região sul, eles são os povos que domavam os cavalos, que faziam as tropeadas. Como ainda a gente pode valorizar, né, essa cultura? Sim, com relação a registros, sim, porque houve um apagamento histórico, né? E principalmente pela entrada, porque muitos não podiam dizer que eram ciganos, mas os degredados de Portugal são os ciganos que vieram de Portugal, né? Depois vieram em outras, né? Vieram os da Espanha, da Polônia, da Ucrânia, ou Iugoslávia tem bastante, da Rússia, e assim eles foram fazendo. Mas eles entravam como artistas, eles entravam como colonos. Por exemplo, o Paraná é o estado que mais possui a colonização polonesa. Mas será que todos eram colonos mesmo, como se falam? Porque se os meus trisavós, que eram ciganos poloneses, vieram para cá e os poloneses e os ciganos não andavam sozinhos, será que foram só os meus? Provocação que fica para todos reolharem a história, né? Essas narrativas, elas precisam ser reolhadas agora com esse olhar. Pode ser cigano e sim.